Fala empreendedor e empreendedora, estamos começando mais um episódio do Arte do Lucro. O episódio de hoje especial, vamos falar sobre como atrair talentos para sua empresa. Nós sempre falamos que as pessoas são o maior recurso, o recurso mais importante de uma empresa. E hoje a gente vai estar falando sobre como atrair esse recurso para o seu negócio. A gente sabe que, principalmente se você está no começo, ou então se você já desenvolveu a sua empresa, sempre tem aquela parte que você não quer errar na sua contratação, né? Como que eu contrato os melhores talentos? Como que eu trago? E se vão conseguir que as pessoas venham para a minha empresa, né? Quando você não tem tanto dinheiro assim para combater os grandes players do mercado, para recrutar esses talentos. Então, o podcast de hoje vai ser focado nisso. Mas antes de a gente entrar nesse conteúdo, a gente tem alguns avisos clássicos para dar. Se você estiver ouvindo a gente no YouTube, no Spotify, segue o nosso canal para você ser avisado toda vez que a gente lançar um conteúdo novo. A gente está produzindo esse conteúdo quinzenalmente, sempre com tópicos interessantes para empresários, empreendedores que acabaram de começar. A gente fala muito de startups, de gestão, de técnicas para você utilizar na sua empresa. Então segue a gente para não deixar esse conteúdo passar batido. E além disso, a gente tem uma novidade muito legal. A gente está com um parceiro anunciando no nosso podcast, nesse podcast específico, que é a REC. A ideia que a gente sempre teve aqui na Startup Hero era que o nosso podcast, a gente até comentou com vocês, né, no começo, sempre foi um MVP de um produto novo, né, da Startup Hero, e a gente foi criando ele junto com vocês. E agora a gente tem esse parceiro, né, que é a REC, que é uma consultoria voltada para recrutamento e seleção de pessoas, de talentos para a sua empresa, e casa muito bem, né, com o assunto do podcast de hoje, que é como você recrutar talentos para a sua empresa. E qual a importância, né, de a gente ter trazido esse parceiro aqui com a gente para patrocinar esse podcast? Porque a gente sabe que para você contratar, né, a pessoa errada, que não tem os conhecimentos, não tem as habilidades ou a experiência, né, que você precisa na sua empresa, isso pode atrasar muito todo o seu projeto. Iniciar um negócio com as pessoas erradas, crescer uma empresa com as pessoas erradas, pode atrasar muito o desenvolvimento da sua empresa. Ainda mais que você tem um processo seletivo, tem que treinar a pessoa depois, tem um onboarding. Nossa, então, dor de a curva cabeça. de aprendizado. Às vezes você vai perder 6 meses com um candidato para depois você ver que ele não faz sentido. Aí você tem que começar tudo de novo. E demitir também é um processo que, assim, por mais que você seja um empreendedor, né, sempre tem aquele lado humano. Então, assim, fazer uma demissão de alguém nunca é um processo legal, né? Você realmente passa por um envolvimento emocional com uma pessoa, principalmente você tem, como o Léo falou, 6 meses ali com ela. Então, assim, você tem que acertar nas suas contratações, né? É por isso que a gente trouxe, né, o pessoal da REC aqui para poder patrocinar esse podcast, porque eles ajudam em toda a escolha do candidato perfeito para o seu negócio. E o processo com a REC é super rápido. Em menos de 3 minutos você já consegue abrir uma vaga com as características que você precisa e você só paga para os candidatos que você conseguir falar com eles. Entendeu? Então, assim, é um processo muito legal, muito inovador aí no mercado, né? E ajuda muitas empresas que estão começando e também empresas que já estão consolidadas. Então, se você está nesse momento de você precisar contratar uma pessoa importante para sua empresa, você não pode errar nessa decisão, fala com o pessoal da REC, acessa o site deles e faz o cadastro, porque você não vai se arrepender disso. Beleza, agora que a gente já falou, né, do patrocinador que trouxe esse podcast aqui para vocês junto com a gente, vamos entrar nos temas centrais que a gente quer passar e no conhecimento que a gente quer compartilhar com vocês aqui de como fazer uma contratação muito boa para a sua empresa. Eu acho que é interessante a gente começar falando um pouco sobre as nossas experiências pessoais, tanto sendo recrutados quanto recrutando, para vocês entenderem o que a gente já passou, né, nessa vida. E a gente sempre traz para vocês os exemplos reais da gente aqui como empreendedor na Startup Hero, porque a gente quer mostrar o empreendedorismo de verdade para vocês, né? A gente não quer mostrar aquele empreendedorismo de showman, que fica falando isso, aquilo, que você vai ganhar dinheiro rápido. Nada disso aqui na Startup Hero acontece. Então a gente mostra para vocês a realidade do empreendedor. E assim, como empregado, né, a gente já trabalhou em algumas empresas antes, eu e o Léo, a gente trabalhou juntos, né? Um dos grandes problemas que você tem quando você vai fazer um processo seletivo é aquela infinidade de etapas de processo e dinâmica de grupo e um monte de coisa que, cara, às vezes não serve para nada, assim. Óbvio que em alguns momentos tem o seu valor, mas algumas coisas são feitas só para poder encher linguiça, vamos dizer assim, falando no português bem claro, e só fazem o candidato ficar com mais esperança. Às vezes tem programas que demoram 6 meses para poder te contratar, e aí no final você fala, não foi contratado, e você fica decepcionado. Então, assim, uma das coisas quando a gente era empregado, que a gente realmente não gostava, em processo de seleção, é isso, e tenho certeza que você que está aí do outro lado também se identifica com isso. E já olhando para o lado de contratação, né, como que a gente fez isso ao longo do tempo, a gente, por ter começado de forma muito enxuta e por a gente já ter noção de quais seriam os processos que seriam necessários na empresa, como seria a estrutura das áreas, a gente optou por abrir vagas para pessoas mais júnior.
Então, a gente começou contratando pessoas que acabaram de sair da faculdade, que estavam ali tendo suas primeiras experiências, porque a gente entendia que a gente queria um clima mais jovem, mais ligado em tecnologia, e também porque a gente entendia que acabaria sendo um pouco menos custoso, né, para o nosso início da operação. Então, a gente começou com essa estratégia, a gente errou em alguns pontos, às vezes a gente pegava pessoas que eram júnior demais, né, pessoas Sim. que não tinham experiência ou o nível técnico que era necessário, mas no geral a gente conseguiu sim atrair pessoas que hoje em dia compõem a nossa empresa. Então, estamos chegando a 13 pessoas. Então, são 13 pessoas que são muito importantes, que estão ajudando aqui na operação e que estão construindo processos, estão melhorando aqui. E isso está sendo muito bom aqui para o nosso desempenho hoje em dia. Então a ideia, obviamente, né, como o Léo falou, de você trazer uma pessoa mais júnior, ela tem um custo menor para você. Então, quando você está no começo, principalmente numa empresa, você não consegue pagar altos salários. Então, nunca pense, vou trazer o C-level, o diretor comercial da Stone para trabalhar na minha empresa. Sabe, isso é um custo que você acaba tendo. É uma pessoa que está acostumada a liderar, né, muitas vezes, então ela vai querer uma equipe organizada, um tipo de coisa que você não vai ter no começo da sua empresa, né, e você precisa crescer o seu negócio com qualidade. Então, você pensando em pessoas mais júnior, além disso, você consegue ir desenvolvendo essa pessoa, os talentos dela, e elas vão crescendo junto com a empresa. Então, assim, quando esse profissional já estiver mais maduro, você vai ter um profissional pleno, sênior, que tem totalmente o DNA da tua empresa, que tem a cultura da sua empresa, que sabe o que o negócio é, quais são os drives de crescimento da sua empresa. Então, isso é perfeito para você. Então, às vezes, você pensar em trazer um profissional e treinar esse profissional, né, junto com você, ele crescer junto com a sua empresa, é uma das melhores sacadas. Então, não pense em trazer aquele executivo gigantesco, aquele diretor de TI que ganha 50 mil por mês, sabe? Ele não vai se adaptar tão bem, na maioria das vezes, a um ambiente que está no começo, é um ambiente meio caótico, né? Aquele ambiente que você está fazendo alguma coisa, mas nada é muito certo, e você vai, aos poucos, criando metodologias, diretrizes na sua empresa. Então, assim, sempre pense em valorizar os profissionais, né, que são júniores, porque eles vão aprender, vão ter mais ganância e mais fome de aprendizado do que um profissional que já está mais tempo no mercado. Eu acho que um outro aprendizado, olhando para o nosso histórico ali de diversas contratações, é de que a gente nunca se apressou demais para Sim. conseguir fazer muitas contratações em um mês, em 6 meses. Primeiro porque a gente sempre começou de forma enxuta, então a gente até fez uma captação de investimentos no passado, só que a gente não queria gastar o dinheiro muito rápido, a gente queria ter uma segurança, crescer aos poucos, ir testando, do mesmo jeito que a gente fez com o nosso podcast, o MVP, a gente fez isso também com o nosso negócio. Então, Sim. contratamos os primeiros 2 designers, fomos evoluindo ao pouco, melhorando nosso marketing, nosso produto. Quando vimos que tinha demanda, contratávamos mais uma pessoa, mais uma depois. Então, fomos fazendo bem no passo a passo para que a gente não tivesse que voltar atrás. A gente nunca gostou muito, né, de demitir pessoas, principalmente, Sim, quando chato. não é culpa da pessoa, sabe? Tipo, é um plano de mercado, ou então um produto que você foi testar, contratou a pessoa para esse produto, viu que não deu certo e teve que demitir ela. A gente nunca gostou disso. A gente gosta de contratar quando vê que tem essa necessidade e só demitir caso realmente não tenha um fit de cultura ou então não tenha a habilidade técnica necessária para isso. Coisas que dá para ser resolvidas na entrevista, né? Na seleção. E o grande ponto que a gente faz dessa forma enxuta de contratar, que é muito contra, vamos dizer assim, ao que a maioria das startups aí está acostumada, né? Porque você capta investimento, eu vou colocar 20, 30, 40 pessoas aqui, e aí se perdem algumas coisas. Primeiro que é difícil você espalhar a sua cultura, né? Quando entrar 40 novas pessoas na sua empresa, 20 novas pessoas na sua empresa, como é que você vai treinando a cultura? E boa parte da cultura no seu negócio é passada da pessoa mais velha na empresa, né, que está mais tempo, para a pessoa mais nova, então com o tempo. E também quando você contrata muita gente, né, obviamente você acaba tendo uma pressão muito maior, né? Então você já inchou a sua folha salarial, você realmente às vezes não está nem faturando tanto assim para poder cobrir, começa a perder dinheiro, então isso causa um certo incômodo, né, na sua empresa. Então a ideia de ir contratando quando realmente você tem a necessidade da pessoa para o cargo, era muito importante, tá? Então, assim, como o Léo falou, a gente tem 13 pessoas hoje na Startup Hero, somos a empresa líder em fazer evaluation, então, assim, a gente fez mais de 1.000 e mais de 1.200, 1.300, né? Esse número está sempre mudando, valuations aqui, com uma equipe de 13 pessoas, entendeu? Então, assim, com uma equipe que, se você olhar para o mercado e comparar com outras empresas, é uma equipe bem reduzida. Só que a gente prefere pegar e valorizar as pessoas que já estão aqui, né, e dando melhores benefícios, melhores condições, do que ficar contratando todo mundo e inchando a empresa e crescendo de forma que não seja sustentável.
E quando a gente fala de atração de talentos, uma das principais coisas que você precisa focar é no employee branding. Isso nada mais é do que um termo em inglês para você fazer marketing para fora da sua empresa, principalmente focado em atrair novos funcionários, novos talentos para sua empresa. Então você vai ver muitas empresas utilizando disso. Aqui no Rio de Janeiro, a Stone sempre foi muito forte nisso, em trazer o pessoal da faculdade para fazer um tour pelo escritório deles, de apresentar como funcionam os programas de estágio, apresentar as piscinas de bolinha, todas as diversões que tinham lá na empresa, focando justamente em fazer quase que uma lavagem cerebral, né, nas pessoas que estão se formando ou nas pessoas que estão de fora da empresa, para elas entenderem que é interessante trabalhar na empresa, que você vai aprender, que você vai conseguir evoluir, crescer, se divertir dentro da empresa. E isso é uma coisa que tem crescido bastante. Então, quando você faz uma estratégia de employee branding, você está maximizando as suas chances de você ser bem visto no mercado e conseguir atrair esses talentos. E o importante é você entender que as pessoas elas não querem só remuneração quando elas procuram uma empresa para trabalhar, né? Elas não vão só porque você abriu uma vaga na sua empresa e elas vão, agora eu quero trabalhar nessa empresa. Não, elas têm que entender que é um bom ambiente para se trabalhar. Muitas vezes elas vão passar a maior parte do dia delas na sua empresa. Então você divulgar nas redes sociais como que é o clima na sua empresa, mostrando as confraternizações que vocês fazem. Isso mostra para o público externo como que é o seu negócio, né? Você tem uma página na sua empresa de trabalhe conosco, onde você vai mostrar os benefícios do que a sua empresa oferece. Então isso é muito importante para atrair esses talentos para o seu negócio. E agora falando um pouco mais na prática, né? Pô, tô precisando de um estagiário, um analista, uma pessoa sênior para minha empresa. Como que eu faço passo a passo para eu conseguir atrair esse talento para minha empresa? Eu acho que o primeiro passo aqui é você pensar em como vai ser o perfil profissional dessa vaga. Então, vai ser uma pessoa que está na faculdade, precisa ter feito faculdade, ou então vai ser uma pessoa sênior, que já teve experiência no mercado há vários anos. Então, primeiro você precisa ter isso definido na sua cabeça. Porque você tem que saber realmente qual o perfil do profissional que você quer, entendeu? Então, se você está numa vaga que, por exemplo, é uma pessoa que vai fazer o atendimento comercial da sua empresa, tem que ser uma pessoa que fala muito, né? Tem que ser uma pessoa que tem a habilidade de falar, essa pessoa que gosta de falar. Então, assim, muitas vezes quando a gente vai contratar aqui para o comercial da Startup Hero, um dos critérios que a gente utiliza é a pessoa falar muito na entrevista. Se ela está falando muito na entrevista, eu não consigo quase falar, e olha que eu falo bastante, então eu já sei que é um critério muito bom. Eu sei que a pessoa tem a habilidade, né, que eu preciso, que é saber falar, porque isso é necessário para a área comercial. Então, estou precisando contratar alguém para a área de valuation aqui da empresa. Tem que ser uma pessoa mais centrada, uma pessoa que consegue ali lidar com números, ficar horas focada fazendo o trabalho dela. Então, assim, o perfil da pessoa, né, que você vai contratar, o perfil profissional dela de trabalho vai influenciar muito, né, na sua vaga. Então é muito importante você ir casar os dois. E essa questão do perfil profissional, ela casa muito também com outra dica que a gente vai dar, que é você pensar no nível de senioridade da pessoa que você está contratando. Então você já deve ter ouvido aí no mercado que existem analista júnior, analista pleno, analista sênior. Às vezes alguma empresa tem um analista pleno 2, 3, como forma de você ter uma escadinha ali, uma gamificação, né, na empresa, para parecer que você está sempre realmente subindo de cargo. E é importante você entender que cada um desses níveis de senioridade tem um objetivo. Então, quando você está contratando uma pessoa júnior, você provavelmente está pensando em uma pessoa que acabou de sair da faculdade, que não teve muita experiência, que vai fazer algo mais operacional. Quando você está falando de uma pessoa plena, já é uma pessoa que pode estar tomando decisões, pequenas decisões, pode estar participando de processos mais complexos. Agora, quando você está falando de uma pessoa sênior, é uma pessoa que vai tomar decisões altamente complexas, vai estar liderando pessoas, vai estar dominando uma área. Então, são perfis diferentes e você não necessariamente vai precisar de um sênior logo de cara. Talvez ajudaria, né? Mas esse é o melhor dos mundos. Você não vai ter 15 mil reais para pagar uma pessoa sênior logo no início de uma empresa. Então, você tem que definir esse perfil de acordo com o objetivo da vaga que você está contratando. E o passo seguinte que você precisa fazer é basicamente abrir a vaga de emprego, né? Então você tem o seu processo ali, você já sabe quem é o perfil ideal, né? Qual é o perfil ideal da sua empresa, então você precisa ir ao mercado caçar, vamos dizer assim, esse perfil ideal. E tem duas formas de você fazer isso, né? Você pode abrir a vaga por você mesmo, ou você pode contratar o serviço de um headhunter para você, para ele poder te ajudar. Quando tu abre a vaga, acaba que é mais self-service, né? Você vai fazer a descrição da vaga, você vai dizer que, tipo, eu preciso de pessoas que fizeram administração, economia, simplesmente dizer isso, definir alguns parâmetros e colocar em algum desses provedores, né? Tipo, você consegue abrir vaga e a partir daí você vai ter meses para você coletar currículos.
E você vai ter que fazer uma pescaria, né? Você vai ter que analisar 100, 200, 500 currículos para você achar esse um candidato que vai ser bom. Acaba sendo uma opção mais barata, né, para quem está contratando, mas tem esse lado, né, de que você tem um trabalho, que você não vai ter uma filtragem feita, que você mesmo vai ter que fazer essa filtragem e fazer as entrevistas. Agora, quando a gente está falando de headhunting, geralmente é um modelo mais consultivo. Você vai contratar uma pessoa que vai buscar esse talento para você. Então, ele vai, provavelmente no LinkedIn, em alguma outra rede social, que você consiga entender o perfil dos profissionais e vai buscar ativamente pessoas que se encaixem na sua vaga. Geralmente, nesse modelo, é mais consultivo, acaba sendo um pouco mais caro, mas ele é muito mais assertivo. Com certeza. Então, você geralmente vai pagar algo relacionado ao primeiro salário da pessoa na empresa, ou então tu vai pagar por entrevistas que forem realizadas, algo nesse sentido, mas provavelmente você vai gastar bem menos tempo nesse processo seletivo e vai conseguir candidatos muito mais próximos do que você está buscando. E acontece que quando você abre uma vaga por você mesmo, né, você tem todo esse trabalho. Você tem que ir lá no provedor que você escolheu para anunciar a sua vaga, você tem que triar todos os currículos, e às vezes vem pessoas que não tem nada a ver com a descrição que você colocou. Então, assim, a gente abria a vaga aqui para comercial e vinham pessoas que eram, sei lá, advogados, não tinha nada a ver, sabe, com o que a gente estava querendo. O perfil era professor, não tinha nada a ver com o perfil que a gente queria. E aí, quando você faz o trabalho de headhunt, é basicamente um trabalho, como o Léo falou, selecionado. Você vai traçar, junto com eles, o perfil que você quer e eles vão atrás desse perfil. Então, assim, não é um tiro no escuro e você tenta coletar os maiores, os melhores dali, né? Você vai realmente fazer a entrevista com aqueles que têm o perfil que você está selecionando para sua empresa. Geralmente é mais comum a gente ver isso em cargos mais plenos, mais sêniors, né? Porque você realmente precisa de um diferencial, ou então uma pessoa que trabalhou especificamente no mercado que você atua, algo que é mais difícil de achar, ao invés de simplesmente jogar sua rede no mar para pegar o peixe perfeito, né? Beleza, e aí imagina que você vai começar a sua vaga, né? O que você precisa fazer para entender que aquele é o candidato ideal para a sua empresa? A gente sempre gosta de aplicar aqui, no começo, um teste de conhecimento técnico para a pessoa, entendeu? Então, assim, a gente contrata uma pessoa para a área de marketing. Eu quero saber se a pessoa sabe fazer tráfego pago, se ela sabe o que é branding, se ela sabe o que são as redes sociais, ela sabe o que ela sabe fazer dentro daquelas habilidades que você precisa, né, para a área de marketing da sua empresa. Então, a gente sempre monta um teste aqui mesmo, tá? E nada daqueles testes tipo, desenhe uma árvore para poder saber, aí não tem um chão, ou então faça, sei lá, o desenho dessa família. Não, nada disso. A gente não gosta dessa parte, não que ela não tenha valor, mas não é isso que a gente acha que vai ser mais efetivo para você, principalmente no começo, tá? O que a gente faz é um teste mesmo das habilidades técnicas que a pessoa tem que ter. Tá, então, com perguntas e respostas, ou com ela montando uma estratégia, por exemplo, de marketing, se for uma pessoa da área de marketing, para que a gente possa entender se ela tem as competências que a gente precisa para aquela vaga. Porque tem muitos candidatos que são muito bons em se vender, né? Então, Sim, eles muitos. falam bem, têm experiência. Então, no papel, eles parecem que são perfeitos, que têm todas as habilidades. Mas quando você vai realizar o teste na prática, você vê que, na verdade, ele é um bom vendedor. Então, talvez ele fosse bom para o carro comercial. Mas para o carro que você precisa mesmo, ele não seria tão bom assim. Então, é sempre legal você, durante as suas entrevistas, ter uma etapa de conhecimento técnico. Bota o candidato ali uma horinha sentado no computador para fazer um testezinho e pronto, você já vai saber se essa pessoa está apta ou não para participar e ser o novo talento da sua empresa. Isso é importante também para você saber qual vai ser a curva de aprendizado que essa pessoa vai ter na sua empresa, entendeu? Então, por exemplo, está contratando uma pessoa que é mais júnior, né? Você coloca ali ela num teste de conhecimentos técnicos, ela vai colocar as habilidades dela e não quer dizer porque ela errou uma coisa ou errou outra que você vai eliminar aquela pessoa, mas você já sabe onde são as dificuldades que essa pessoa tem, né? Onde estão as dificuldades que ela tem. E você vai saber que na hora que você contratar essa pessoa, você vai ter que atuar naquelas dificuldades para poder elevar o nível da pessoa, ou seja, a curva de aprendizado dela. Então, isso é muito importante para você saber, porque todo profissional, quando ele entra na sua empresa, ele vai ter uma curva de aprendizado, tá? Alguns que se destacarem melhor nos conhecimentos técnicos, a curva vai ser menor, outros, a curva vai ser maior, mas independentemente disso, você já sabe como você vai atuar com esse profissional na sua empresa. E um outro ponto que é quase tão importante quanto o teste técnico é você testar se a cultura da pessoa consegue ter um fit com a cultura da sua empresa. Porque de nada adianta ter uma pessoa perfeita tecnicamente se ela não compartilha dos valores que a sua empresa tem. Então, se sua empresa é totalmente presencial e essa pessoa trabalhou em várias outras empresas que tinham uma cultura de home office, de não ir para o trabalho, e ela
valoriza isso, ela quer isso, não vai funcionar na sua empresa. Se você tem uma cultura de entregar resultados, de ter pressão, e a pessoa ela nunca trabalhou dessa forma, ela trabalhava de forma mais solta, sem metas, talvez não funcione. Exatamente, porque você contratar uma pessoa que não tem fit com a sua cultura é realmente uma das piores coisas que você pode fazer, né, para o seu negócio. Por quê? Boa parte do desenvolvimento dessa pessoa vai ser ela entender qual é a cultura da sua empresa para que ela possa crescer. Então, assim, vai ser ruim para você porque tem uma pessoa que não entende a sua cultura. Realmente, se você tem uma cultura mais jovem, por exemplo, você bebe cerveja na sua empresa, você joga videogame e a pessoa não tem essa cultura, ela acha que é um escritório mais tradicional, por exemplo. Então, ela vai lá, vai bater o cartão dela, vai sair no horário. Então, assim, se a pessoa tem essa cultura, é diferente, entendeu? Ela não vai se adequar, ela vai se sentir um peixe fora d'água ali na sua empresa. E para você vai ser muito ruim, porque você vai ter uma pessoa que uma hora ou outra vai procurar um outro emprego, né? Uma hora ou outra essa pessoa vai querer sair, e para ela também vai ser muito ruim, porque ela vai entender que, olha, não vou ser valorizado nesse lugar, não é o que eu quero. Então, assim, é ruim para os dois lados, tá? Então, o importante é você entender os pontos que você acha que são necessários na sua cultura, que a pessoa tenha. Tem que ser uma pessoa que seja brincalhona, tem que ser uma pessoa que seja muito séria, tem que ser uma pessoa que goste de confraternizar com todo mundo. Não, tem que ser uma pessoa que fique mais... Entenda o que a sua cultura valoriza e busque isso no candidato. Legal. E eu acho que um outro ponto que é muito importante de citar é de você buscar a diversidade dentro da sua empresa. Com certeza. Então, não adianta, por mais que você trabalhe no mercado financeiro, existe muito aquele estigma de, são homens de 30, 40 anos, playboys, de camisa social, que estudaram em faculdades FGV, essas faculdades caras, mas, não, você não precisa se prender ao estereótipo de que as empresas concorrentes estão fazendo. Inclusive, isso é ruim. E eu não estou falando isso para lacrar. Eu estou falando isso porque realmente você consegue trazer visões dos mais variados grupos sociais, dos mais variados tipos de pessoas, de grupos, para você agregar no seu produto, na sua cultura, na sua empresa. E isso vai favorecer você no longo prazo. Isso ajuda muito na vivência do coletivo ali das pessoas. E ajuda muito, por exemplo, aqui na Startup Hero. A gente tem um grupo de pessoas que é diverso, de diversas experiências diferentes. Então, isso ajuda, por exemplo, quando a gente vai produzir um pitch deck. Vamos fazer um pitch deck de uma empresa tem um tema específico e aí, basicamente, as pessoas podem contribuir com as suas experiências para o que é realmente relevante naquela empresa e a gente consegue construir a melhor apresentação para ela. Então, isso é importante demais. Até porque se você tiver muitas pessoas parecidas, a empresa vai se movimentar como um bloco só. Todo mundo vai pensar igual, ninguém vai ter ideias novas, não vai funcionar direito. As pessoas não gostam muito de discordar, né? Mas isso acaba levando a uma criatividade melhor, né? E você consegue fazer algumas inovações no seu negócio. Então, quando você tem um grupo de pessoas que é mais diverso, né? Um grupo de pessoas que não é aquele grupo da Faria Lima, todo mundo de camisa azul e tomando cerveja no copo Stanley, vamos dizer assim, você acaba realmente trazendo diversas versões, né? De pessoas que vão contribuir para a cultura do seu negócio. Então, a cultura realmente ela vai ter essa contribuição das pessoas que estão dentro dela. Com certeza. E esse tema ele conversa muito com o nosso patrocinador, que é a REC, porque além deles fazerem o recrutamento e seleção de pessoas que estão alinhadas com a sua vaga, que é exatamente o que você busca, eles também têm um plano em que você pode buscar por diversidade. Então, eles vão olhar para o censo do Brasil e vão... Para cada candidato que eles enviarem para você, cada 10, 100 candidatos que eles enviarem, você vai ter representativamente, vai estar respeitando o censo brasileiro. Então, vai ter 50% de homens, 50% de mulheres, 50% de pessoas negras. Então, ele vai respeitar isso porque, indiretamente, isso vai trazer a diversidade que a sua empresa precisa para ter uma cultura saudável e para estar conseguindo trazer esses benefícios. E esse ponto da diversidade foi um dos pontos que chamou a atenção quando a gente fechou esse patrocínio com o pessoal da REC, porque, às vezes, quando você está no começo, você não sabe como que você consegue montar uma equipe com diversidade, né, que vai agregar para você. Então, você tem alguém te auxiliando, né, uma coisa que as grandes empresas, né, estão pensando agora, e como trazer essa diversidade, como ter um grupo de pessoas diversas na liderança, você vai ter, né, essa ajuda da REC para, desde o começo da sua empresa, desde o princípio da sua empresa, você trazer essa diversidade para que lá na frente você não precise pensar nisso. A empresa vai sendo construída de uma forma muito mais sólida. Com certeza. Então, a gente vai manter o convite que a gente fez no início do podcast, né? Se você está precisando contratar alguém, vai lá no site da REC, é o fazumrec.com.br
e faça seu cadastro lá para você iniciar o seu processo seletivo com o pé direito. Com certeza você vai conseguir contratar aquela pessoa perfeita, né, pro estágio da sua empresa. Eles vão te ajudar a entender são essas pessoas e você vai fazer a contratação da pessoa certa, né, ou do talento certo para o seu negócio. Bom, acho que por hoje é isso. Eu acho que deu pra gente dar uma introdução bem legal de como atrair talentos. Inclusive, fica até um spoiler, né, de um episódio futuro. Dá pra gente falar sobre como reter talentos, que também é uma questão que é difícil, né? A concorrência é grande hoje em dia entre as empresas. Então, pro futuro, a gente pode se aprofundar mais nesse tema. E fica também os convites para caso você esteja numa etapa de captação de investimento, de vender a sua empresa. Conte com a Startup Hero. A gente tem diversos serviços que podem ajudar você nessas etapas que são difíceis, que você precisa de um apoio. Então, se você precisar saber quanto vale a sua empresa, se você precisar de um pitch deck para apresentar a sua empresa para investidores, nós somos os líderes e pioneiros nesse mercado. Então, é só ir lá no nosso site, fazer um cadastro que nosso time vai entrar em contato para falar com você e conhecer melhor o seu caso. É o pacote completo para vocês, né? Quer contratar? Fala com o pessoal da REC. Quer fazer uma captação de investimento? Fala com a Startup Hero, pessoal. É isso. Bom, obrigado, pessoal. Segue a gente no YouTube e no Spotify. A gente tá vendo você que não se inscreve, tá? E a gente se vê no próximo episódio. Valeu!